Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os colegas da Comissão, engenheiro Vítor Almeida. Cumprimento também. Gostava de lhe questionar, começando um pouco pelo fim, se depois certamente acompanhou as notícias que foram saindo, sendo diretor comercial, por exemplo, esta que lhe vou ler. A seguradora que poupou milhões. Numa entrevista à TVI, Daniela Martins deu a entender que fez um acordo com a seguradora para que fosse esta a cobrir os custos da viagem da família para Portugal. Eles vão economizar os 22 milhões de reais, que corresponderia a cerca de 5 milhões de euros, que as minhas filhas iam custear aqui para eles, para a seguradora. E eu estou indo lá e quem vai pagar é Portugal. E eles vão-me bancar o período em que eu estou para receber a medicação. Gostava de dar, de acordo com a CNN, a AMIL e o Grupo Lusíadas eram detidos pela AMIL Internacional. Gostava de perguntar se teve acesso a esta informação, que foi pública, e quando ouviu pela primeira vez, desculpe perguntar-lhe assim, isto é uma comissão de inquérito, não é de estados de espírito, mas o que é que sentiu, se é que pode perguntar-se assim, ou como é que vê uma notícia como esta? Sr. Deputado, eu, no âmbito que me trouxe cá, preocupei-me bastante em garantir aquilo que efetivamente aconteceu da parte que me diz respeito. As declarações da doutora Daniela Martins e o teor das notícias vinculadas pela CNN, eu não tenho modo, nem quero, nem vou comentá-las, porque eu não sei testar a veracidade das mesmas e, portanto, iria estar a comentar uma situação que é totalmente alheia. É o que eu tenho para lhe dizer. Não soube desta poupança que a empresa de seguros teve no Brasil? Sr. Deputado, eu não sabia, tampouco que a senhora tinha um seguro de saúde. Não, pergunto-lhe depois, a posteriori, viu isso? Eu não sei se isso, desculpe, não sei se houve poupança ou se não houve, porque isso é uma parte da matéria que eu não consigo... Não sei se houve poupança... Nunca lhe falaram sobre isto? Poupança nenhuma, nem de haver aqui poupança de custos, de gastos, nada, zero. Eu tudo o que soube sobre esta matéria e sobre este ponto em específico foi aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, que foi o que eu vi na televisão. Só aí, nesta fase, é que eu soube destas informações que me acabou a transmitir. Num dos e-mails a que temos acesso, ele é do dia 16 de outubro, quando se responde à Daniela Martins, a expressão não é uma expressão qualquer, porque diz assim, com o apoio, o seu. Não está só a dizer que lhe passou um contacto, diz que teve o seu apoio. O que é que isto quer dizer, que teve o seu apoio? O que foi solicitado foi o contacto da doutora Teresa Moreno, que era uma médica do Grupo Lusíadas Saúde. A questão do apoio, presumi eu, que é na perspectiva de eu conseguir providenciar o contacto da médica, que não consegui. Portanto... Mas reconhece que a palavra apoio é uma palavra forte, não é? Não é o apoio só de facultar um contacto. Quem faculta um contacto não dá propriamente apoio. É um transmissor, não é? Está aqui o contacto, toma lá. Ninguém diz assim, olha, teve o apoio dele, só porque lhe passou o contacto de A, de B ou de C. Aqui diz-se o apoio. Portanto, porquê é que terão usado esta expressão, que tiveram o seu apoio para a marcação para a obtenção deste contacto e para o início deste processo que levou à marcação da consulta? Porquê esta expressão com o seu apoio? Sr. Deputado, a palavra apoio, damos-lhe a roupagem que quisermos, sendo que o apoio que eu iria dar neste processo era o fornecimento do contacto da médica, que no caso ia a preço, não tendo a mãe das meninas, a doutora Daniela, nenhum contacto, era um apoio forte se ela conseguisse chegar até à fala com a médica, o que não conseguiu. Mas repara, desculpe, até porque estava no desenvolvimento do raciocínio, mas repare, que o e-mail diz, boa tarde, Sra. Daniela Martins, eu estou impedido de o mostrar aqui, mas vou só contextualizar. Com o apoio do Dr. Vítor Almeida, será contactada a diretora clínica dos Lusíadas, mas depois diz mais, muito em breve será contactada pela doutora. Quem envia este e-mail diz que teve o seu apoio e que vai haver um contacto de uma médica. Portanto, como é que pode simplesmente dizer que só deu o contacto e não fez mais nada? É evidente que pode dizer assim, a doutora Daniela Martins também dizia que tinha as assinaturas, toda a gente, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, todos acima. Pode ser isso. E é legítimo que seja isso, e se calhar é. Agora, a verdade é que aqui terá que reconhecer, a doutora Daniela Martins, ou a senhora Daniela Martins, diz, eu tenho o apoio, com o apoio, aliás, quem responde à Daniela Martins diz, com o apoio do Dr. Vítor Almeida dos Lusíadas, será contactada a diretora clínica. E depois diz, muito em breve será contactada pela doutora. Como é que conseguiu que isto acontecesse?
Repare, muito em breve. E, de facto, a consulta depois é marcada. Depois é desmarcada, mas é marcada primeiro. E muito em breve, de facto. Portanto, parece que houve aqui uma sua intervenção maior. Pois parece mal, Sr. Deputado. Parece mal, até porque o e-mail foi respondido pelo Dr. José Magro num e-mail que não lhe era dirigido a ele, e eu agora andando para trás no tempo e tive que reler o e-mail, como é óbvio, não é? Como compreenderão, até se há alguma ingerência, uma pessoa responder a um e-mail que não lhe é dirigido a garantir um apoio não tendo falado comigo. Portanto, no limite foi garantir uma situação à partida que não ia ter ou não teve. Ele respondeu a um e-mail do José Magro que me era dirigido a mim. E, portanto, não tenho mais a dizer que fiquei um pouco indignado na altura, mas agora, passado esse tempo, é que vi, na altura não liguei ao facto de ele ter respondido ao e-mail, porque o processo, quer dizer, não, mas agora reconheço que não o devia ter feito, porque no limite, se houvesse uma resposta, teria que ser minha, que não aconteceu. Isso era o que eu ia questionar, porque o e-mail vai dirigido a si, não é? Porém, responde em nome do Dr. Vítor Almeida e diz que tem o seu apoio. Portanto, podemos, e no e-mail depois, em anexo, vem o tal e-mail da Daniela Martins, com o diagnóstico das filhas, com a descrição da medicação que é precisa, etc. Até com dados aqui, enfim, de saúde mais sensíveis. Portanto, a resposta a este e-mail por parte do Dr. José Magro pode-se concluir hoje que foi abusiva, no mínimo, para não dizer mais. Se fosse eu não o teria feito, mas é o que eu tenho a dizer sobre isso e nada tenho a acrescentar daquilo que o Dr. José Magro escreveu, que foi ele que escreveu e não eu, e portanto eu não responderia a um e-mail dirigido a outra pessoa em nome dessa pessoa. É o que eu tenho para lhe dizer sobre isso. Não tem para dizer sobre isso, mas não se revê então neste e-mail que o Dr. José Magro enviou em seu nome, porque diz com o seu apoio e que será contactado em breve. Portanto, não se revê de todo neste e-mail, que porém foi respondido em seu nome. Eu não falei com o Dr. José Magro no seguimento deste e-mail, nem sobre este e-mail. Também lhe quero transmitir essa informação, assim a todos os deputados. O Dr. José Magro respondeu a esse e-mail, mas não houve nenhum contacto a dizer eu vou responder ao e-mail ou já respondi ao e-mail. Isto foi na sequência desse e-mail, que eu só tomei conhecimento desse e-mail de novo, na altura em que ouvi o meu nome na comissão, e depois a seguir estou aqui sentado a falar com vocês. Portanto, não houve mais nada de conversa via esse e-mail com o Dr. José Magro. Mas não, Sr. Engenheiro, não foi isso que eu lhe questionei. Questionei-lhe sobre se revê no conteúdo deste e-mail que foi enviado, uma vez que foi em seu nome. E acho que quando é em nosso nome temos que dizer, revejo-me, não me revejo, foi com a minha autorização, foi sem a minha autorização, eu não soube de nada disso, ou este e-mail é absolutamente abusivo, senão estamos perante um e-mail absolutamente abusivo. Quer dizer, em seu nome, sem o Sr. Engenheiro saber, a garantir um contacto num tempo próximo e a dizer que tem o seu apoio, então isto é abusivo, na fronteira do ser criminoso, não é? Eu repito, vendo agora os factos ao dia de hoje, acho foi uma ingerência grave no enviarem um e-mail que me era dirigido a mim, por interposta pessoa, a garantir dados e situações que não decorrem da competência dessa pessoa, que eram da minha. E, portanto, acho que, verdadeiramente, eu acho que não deveria ter feito, mas fez. Isso agora a ação fica com o Dr. José Magro. Eu limito-me a estar neste processo como sendo a pessoa que responderam quase em meu nome, não tendo sido eu envolvido na resposta que foi dada à Sra. Daniela Martins. Alguma vez teve contacto com o Dr. José Magro sobre esta questão da marcação da consulta? Nunca falámos sobre este assunto de marcação, nem nunca me foi pedida nenhuma marcação de nenhuma consulta, Sr. Deputado. Foi-me apenas sempre pedido o contacto de uma médica do Hospital dos Dias de Lisboa. Quando lhe foi pedido, não lhe foi explicada a situação, o porquê, o para quê? Conforme já referi, foi-me enviado um pedido de uma informação que acabou num e-mail enviado... Desculpe só, foi-lhe enviado como? Como é que falou com o Dr. José Magro? Eu já por disse à e-mail? Comissão... Não me recordo. O Dr. José Magro enviou-me uma mensagem a dizer que se eu sabia o contacto de uma médica nos Lusíadas para tratar de duas meninas que estavam num estado de saúde, que necessitavam de cuidados de saúde urgentes. Foi só isso. E passado um determinado número de dias, que eu não posso precisar agora, recebi um e-mail da Sra. Daniela Martins, com o conhecimento do Dr. José Magro, que o Sr. Deputado acabou agora de ler. A senhora a explicar a situação, com informações relativamente às meninas que têm atos clínicos que não deviam ter,
E depois a seguir vem o e-mail do Dr. José Magro a dizer, com o meu apoio, que foi o que eu acabei de explicar, que respondeu em meu nome. Pronto. Sr. Engenheiro, quando esteve cá o Dr. José Magro, eu socorro-me aqui da ata porque ela é mais clara neste aspecto. O Dr. José Magro foi questionado por mim sobre que contactos tinha feito, neste caso, com o engenheiro Vítor Almeida. E o Dr. José Magro respondeu assim: de facto falei sim. E na troca de mensagens com o engenheiro Vítor Almeida, ele disse-me que iria pôr-se em campo para identificar este contacto. Eu gostava de lhe perguntar se nos pode descrever aqui as mensagens que foram trocadas com o Dr. José Magro sobre isto, ou seja, para percebermos que tipo de pedido foi feito, que resposta é que lhe deu, para podermos juntar ao acervo desta comissão. Aliás, queria pedir à comissão se pudesse ficar com estes dados, porque são também importantes, e nós não os temos também, sobre a resposta que o engenheiro Vítor Almeida terá dado ao Dr. José Magro após o contacto, uma vez que o Dr. José Magro respondeu-me assim na comissão: na troca de mensagens com o engenheiro Vítor Almeida, ele disse-me que iria pôr-se em campo para identificar o contacto, e eu penso que isto era muito importante de termos acesso em termos de clarificação. Sr. Deputado, se a Comissão permitir, com todo o prazer, não. Descritivo Mas em não, relação se nos puder descrever como é que foi, que tipo de mensagem foi para lá e para cá, acho que era positivo. Se Penso que não há entender, aqui nenhuma ingerência. Este meu telefone é o meu telefone há desde sempre. Eu não tenho telefone de trabalho e telefone pessoal. As mensagens são inócuas. Ele pediu-me um contacto de uma médica. Desculpe, eu não sei se a Comissão permitirá isto. Poderia descrever-nos exatamente o pedido e a resposta que deu? Citar mesmo, textualmente? Não sei se eu devo fazer ao abrigo da Comissão, se eu posso entender isso. Eu penso que não, se for voluntário, penso que não há nenhum problema. Poderia ajudar-nos muito. Peço desculpa. Agora, penso que se nenhum grupo tiver nenhuma oposição a fazer sobre essa informação e se for voluntariamente fornecida pelo depoente, ou que se não for agora, no fim da audição, se quiser voluntariamente e puder realmente fornecer, penso que não haverá problema quanto a isso, Sr. Presidente. O Sr. Presidente permite-me que eu fale com o meu advogado, por favor. Pode consultar o seu advogado. Muito obrigado. Tem a palavra. Sr. Presidente, eu poderei tentar reproduzir as mensagens o melhor que possa, por memória que a tenho, que estive a revisitar este assunto, como compreenderão, para esta Comissão, mas por aconselhamento do meu advogado não deverei ceder o conteúdo das mensagens do meu telefone neste momento do processo. Muito bem, se puder então de memória fornecer esses dados, ou agora ou mais tarde, fica à consideração do doutor e, entretanto, se o deputado André Ventura pode continuar. Sr. Presidente, na sequência deste pedido, eu porque tenho dúvidas do ponto de vista jurídico do nosso poder de exigir essas mensagens, embora tenha a minha opinião sobre o assunto, que não é a maioritária desta Comissão, e a vida é o que é, gostaria de pedir então ao engenheiro Vítor Almeida se nos pode fazer um descritivo da troca de mensagens que foi feita, dentro do que se recordar, ficando o nosso requisito à Comissão para depois ser analisado em relação ao pedido desta troca de correspondência eletrónica, digital, entre o engenheiro Vítor Almeida e o Dr. José Magro. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Sr. Deputado, por memória, o Dr. José Magro ter-me-á enviado uma mensagem se eu teria maneira de chegar ao contacto com uma médica nossa, do Grupo Lusíadas, que trataria uma doença específica, portanto, para duas meninas que estavam no Brasil. Disse-lhe logo qual era a médica? Não, se teria o contacto de uma médica. Uma, em geral. Uma médica em geral? Sim, julgo que sim. Não uma médica em geral, que tratava a doença das meninas com aquele medicamento
que eu não sei reproduzir o nome, mas que é esse medicamento que nós falamos. E passado um par de dias, 2, 3, 4 dias, não sei, não posso precisar as datas, mas recebi o e-mail da senhora Daniela Martins, com o pedido do contacto da médica, da doutora Teresa Moreno. Não, mas desculpa, o que é que respondeu ao Dr. José Magro? Eu, na altura, respondi ao Dr. José Magro que iria tentar saber sobre esse assunto e que assim que soubesse que lhe diria alguma coisa. Como eu não respondi em tempo, julgo eu, e daí ter vindo um e-mail sem ele me ter contactado, admito que ele possa ter dito, na ausência de resposta, está aqui o e-mail do engenheiro Vítor Almeida, pode entrar em contato com ele diretamente. Mas o engenheiro Vítor Almeida não respondeu ao Dr. José Magro dizendo-lhe qual era a médica e qual era o contacto da médica? Não, eu não sei, nunca vi a médica, não tenho contacto da médica. Eu vi a senhora doutora Teresa Moreno aqui sentada na comissão. Portanto, eu nunca dei, nem tinha modos de dar o contacto da doutora Teresa Moreno, porque eu não conhecia a doutora, nem sabia como chegar até ela. Portanto... Mas, engenheiro Vítor Almeida, desculpe lá, só porque há uma coisa que não está a fazer aqui muito sentido, que é, o Dr. José Magro manda-lhe uma mensagem e diz-lhe assim, pode chegar ao contacto de uma médica qualquer que trate desta doença? Ou seja, arranje-me um contacto em geral? Não, deve-lhe ter dito, eu quero o contacto desta doutora que trata disto, porque a historial que temos aqui é esse, em relação à doutora Daniela Martins. O que é que lhe pede na mensagem? Pede-lhe um contacto qualquer, desculpa estar-lhe a pedir isto, mas acho que era mesmo importante termos esta noção. A sua pergunta é pertinente. Deve ter pedido o nome da doutora Teresa, naturalmente, porque senão vinha uma médica de clínica geral ou uma ginecologista ou uma ortopedista, quer dizer, e não era isso que ele precisava do contacto. É por isso que estou a dizer, faz toda a diferença. Corrigindo o que disse, porque não foi para esconder dados, certamente na mensagem estará e deve conter o nome da doutora Teresa Moreno, especificamente na mensagem, para retificar aquilo que disse anteriormente. O Sr. Deputado depois tem que terminar, há sempre a opção de uma segunda ronda, portanto... Vou terminar, Sr. Presidente, porque acho que esta questão é mesmo importante. Dr. Vítor Almeida, gostaria, se fosse possível, que no seguimento desta audição pudesse fazer uma descrição a esta comissão o mais detalhada possível dessa troca, porque faz toda a diferença ter-lhe pedido logo o contacto da doutora Teresa Moreno ou não ter pedido. E também saber se era normal pessoas contactarem-no para obter o contacto de médicos do hospital. Se foi a primeira vez que aconteceu, se já tinha acontecido. Mas, repito, voluntariamente, gostava que nos fizesse esse descritivo o mais detalhado possível da troca de mensagens com o Dr. José Magro. Se estiver disposto a isso, evidentemente. Não estou a pedir, atenção, as mensagens, que já percebi, estou a pedir uma descrição o mais apurada possível dos detalhes que nos possam ajudar a chegar à verdade. Obrigado e obrigado pela tolerância. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Vítor Almeida. De agora a palavra à Sra. Deputada... peço desculpa. Força. Sr. Deputado, a descrição da mensagem, com a correção que acabei de efetuar, e por memória de um acontecimento de 2019, foi a mais fidedigna que me ocorreu fazer-vos e acho que faz jus ao teor da mensagem. Foi o pedido de um contacto de uma médica chamada Teresa Moreno para tratar de duas meninas que necessitavam de um tratamento urgente. Julgo que mais para a direita, mais para a esquerda será por aí. Relativamente à segunda questão, se eu sou abordado para arranjar contactos, para agendar consultas, para dar o nome do melhor médico, para saber qual é a nossa melhor unidade, fruto das funções que desempenho, é com alguma naturalidade que as pessoas chegam até mim. Não para me pedirem agendamentos ou cancelamentos de dados médicos, que eu não o posso fazer como disse, mas muitas vezes para me pedirem aconselhamento dentro daquilo que eu sei, de qual é o melhor médico ou qual é a melhor unidade. Assim sendo, umas vezes respondo, outras vezes não respondo, mas, portanto, não é recorrente, nem é normal, mas não é anormal. Portanto, é isso que eu quero também transmitir.